Meu Senhor Jesus e meu Rei, obrigado por mais esta oportunidade que me dás de percorrer os caminhos da Tua Palavra, meditando sobre como devo andar diariamente contigo em santo temor e fazendo a obra do Senhor. Ajuda-me a ser um instrumento de transformação nesse mundo que tem rejeitado a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, que só o Senhor dá, liberalmente. Em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus, que possamos fazer com excelência, com assertividade. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. O nosso roteiro bíblico hoje caminha pelo quarto livro do Pentateuco, que é o livro de Números. Tá? O ensino de Levítico, que nós tratamos na semana retrasada, fala da adoração e comunhão. Já o livro de Números resume a história da peregrinação da nação pelo deserto, palavra essa que aparece aqui mais de 48 vezes nesse livro, para nos falar de outros aspectos da vida cristã, que é andar diariamente com Deus e em serviço. Vamos ler o versículo 18. Está escrito assim, Almeida Revista Atualizada. E, tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, declararam a descendência deles segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Esses versículos aqui que vai de 1 a 21, a gente pode entender como reconhecimento da identidade do povo, não é isso? Muito bem. O Senhor aqui ele procede a essa contagem, por isso que o nome do livro chama-se Números, das tribos de Israel. Soldados, levitas, sacerdotes, cada um tinha de declarar sua descendência. Meus irmãos e amigos, cada um de nós tem de saber, em primeiro lugar, se é ou não filho ou filha de Deus. Né? Nós estamos ouvindo aí ao fundo aí a música da Verinha, né? Você é filho de crente, mas não é filho da luz. Temos de estar preparados para confessar isso diante dos outros. Disse Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, né? Se com a tua boca confessares, né? Mas, tome cuidado. Todos eram israelitas cujos pais pertenciam a uma das tribos. Mas para ser cristão não é suficiente apenas ter pais cristãos. Nem mesmo é necessário que eles sejam. Você é um cristão quando crê pessoalmente no Senhor Jesus Cristo. Aí então você se torna parte desse povo celestial do qual Deus tem um número exato e completamente atualizado em seu registro de nascimento, ou seja, em seu livro da vida. Se você vier hoje ao Senhor Jesus, seu nome será escrito ali. E com jubilosa segurança você também será capaz de declarar sua descendência. O evangelista João fala no seu primeiro capítulo, versículo 12 do seu livro, né, a respeito de Jesus. Pois a todos quantos receberam Jesus, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Muito bem, ok. Alguns comentaristas eles estranham a falta de escritos devotados no período de 37 anos quando comparados com os anos de jornada. Eu penso que o livro sugere a ideia de desperdício por causa da rebelião dos israelitas contra o Senhor e o seu consequente castigo. A verdade é que Deus se comunicava com Israel por meio de Moisés. Nós lemos no início do livro, né, versículo 1, e outros versos, por exemplo, no capítulo 7, verso 89 e por aí em diante. Né? De modo que as palavras de Moisés elas tinham peso, elas tinham autoridade divina. A resposta dos israelitas a Moisés refletia a obediência e desobediência do povo de Deus. Porém, a obediência às instruções de Deus transformou esse povo corrompido, como ele diz em Êxodo capítulo 32, e desenfreado moral, num povo pronto para caminhar de cabeça erguida a jornada da fé e adentrar a terra prometida. Muito bem. Os versículos 22 a 37, eles tratam da regimentação dos jovens ao serviço militar. Em alguns países, hoje ainda, 20 anos é a idade da qual os jovens têm obrigações com o serviço militar. Se reconhecido como capacitado a portar armas, o recruta passa a ter uma obrigação com a sua pátria, a partir do dia em que é convocado. Então ele renuncia à sua vida pessoal para se submeter ao serviço comunitário. Aprende o respeito aos superiores, o conceito de disciplina, de serviço e de honra, e é treinado para o combate como aquele centurião explicou para Jesus, né?
Ele diz, olha, eu sou sujeito a autoridades, né? Mas também eu tenho esses soldados à minha disposição. Se eu digo a esse faz isso, ele faz, assim sucessivamente. Muito bem. Agora, veja só, não tem essa conclamação à bandeira, uma aplicação espiritual para cada jovem cristão? É verdade. É óbvio que não será já no dia de sua conversão que esse bebê em Cristo será totalmente capaz de partir para a guerra. É, a família de Deus que João fala na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 12 e 13, ela é composta de filhinhos, de jovens e de pais, né? E assim como os vários filhos numa família se classificam em diversos estágios, né, de crescimento, também os membros da família de Deus, embora unidos pela mesma vida e privilégios, possuem diversos níveis de capacidade e responsabilidade. Mas em todos deveria se manifestar o quê? Crescimento, como aconteceu com Jesus, que nós lemos em Lucas capítulo 2, versículos 40, de que diz assim, olha, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o versículo 52 continua dizendo, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Oh, aleluia! Meus amigos e irmãos, chegará o momento em que um filhinho ele se tornará um jovem no sentido espiritual forte, com a experiência de ter vencido o maligno, como disse João, versículo 14, capítulo 2 aqui da sua primeira epístola, né? E que ele há de se desenvolver no adulto, de acordo com o que espera o crescimento cristão, né? O autor de Hebreus fala no capítulo 5, verso 14 da sua epístola. Vamos ver se a gente consegue chegar aqui para a gente ler esse versículo. Tá, versículo 14 de Hebreus diz assim, olha, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É isso aí. Nós devemos trabalhar e crescer espiritualmente, não é isso? Mas eu pergunto, será que nós temos atingido esse nível? Ou ao contrário, não temos feito progresso algum desde a nossa conversão? Pensemos nisso. Versículos 38 a 54 fala sobre o remanescente, aqueles que foram escolhidos. Veja só, todos os filhos de Israel, vamos ler o versículo 46 antes, né? Todos os contados foram 603.500. Veja, os filhos de Israel registrados nesse capítulo haviam cruzado o Mar Vermelho um ano antes, né? Eles tinham sido batizados assim na nuvem como no mar, sob a administração de Moisés, como Paulo fala isso na sua analogia no capítulo 10 de 1 Coríntios, né? Eles tinham compartilhado todos os privilégios inerentes ao povo do Senhor. O maná, a água que fluiu da rocha. Porém, dos 600 e tantos mil mencionados nesse versículo, quantos alcançaram a terra prometida? Apenas 2, nos quais Deus pôde se deleitar, porque tinham fé, diz o versículo 5 de 1 Coríntios capítulo 10, né? Razão porque não foram aceitos, porque Deus não se agradou deles por falta de fé, e Hebreus, o autor, diz no versículo 6, no capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Entre as multidões dos que hoje levam o nome de cristãos, somente o Senhor é quem conhece de fato aqueles que pertencem a Ele. Olha só que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, verso 19, né? Aqui, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, né? Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Vamos ter cuidado, vamos atentar para esta exortação. Vamos reiterar novamente, não é o batismo, mas sim a fé no Senhor Jesus Cristo que nos torna membros do povo de Deus. Voltando aqui ao livro de Números, né? O versículo 47, né? Nós vamos ler, diz assim, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Muito bem. Olha, os filhos de Levi não eram contados entre os homens de guerra. Por quê?
O Senhor Deus fala ao profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, para Zorobabel, dizendo: força e poder não contam para a obra de Deus. Contudo, notemos que, assim como os levitas, o crente hoje é registrado ao mesmo tempo entre os soldados e entre os servos do santuário. Ele tem de ser forjado como Timóteo para combater o bom combate da fé. E ao mesmo tempo, como o jovem Arquipo, que Paulo fala no capítulo 4, verso 17 de Colossenses: atenta para o ministério que recebeste do Senhor. Olha só, esta exortação também cabe a nós nos dias de hoje, em nome de Jesus. Muito bem, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vamos agradecer a Deus por esta palavra que Ele nos deu no dia de hoje. Que a graça do Senhor Jesus, meu Deus, me conduza para o posto de trabalho que tens para mim. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Que eu faça com determinação, com zelo, com cuidado, aproveitando e remindo o tempo para o teu louvor e glória, Senhor, pois tu és a minha justiça hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.